Boa tarde, irmãos e irmãs. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 3. Nós teremos esse momento de meditação na palavra do Senhor. Depois celebraremos Santa Ceia. Teremos também um tempinho para intercessão, para orar ao Senhor. João 3, quero ler com você a partir do versículo 31. João 3, a partir de 31 até o verso 36, que diz assim: Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quero falar com os irmãos aqui e com você que nos acompanha via internet sobre convicção de vida eterna, convicção de futuro, convicção de eternidade e convicção de uma eternidade com o Senhor, com todas as benesses que a Bíblia nos apresenta diante dessa questão. Hoje é um dia emblemático para falarmos sobre isso. E eu gostaria de trazer para a nossa introdução que você pensasse um pouquinho no que são as manchetes desse nosso dia. Se você observar, você vai ver que nosso país está consternado com a morte de alguém muito famoso. Nosso país está, em sua grande maioria, envolvido em visitação a cemitérios nessa data. E as manchetes trazem os cuidados, todos os paramentos para que as pessoas possam adentrar em cemitérios, para, de alguma maneira, trazer algum conforto para o seu coração diante da saudade, diante das lembranças. E aí, queridos irmãos, para efeito do nosso raciocínio, veja que as primeiras questões nossas com relação a esse dia estão ligadas ao passado. As nossas saudades, ou seja, a lembrança daquilo que a gente viveu com outrem. As questões, às vezes, duras, quando nós nos lembramos de situações difíceis que passamos. As situações felizes, essas são as que a gente traz com mais tristeza, porque a gente não vive mais aquilo. E isso é comum a todos nós. Quando nós olhamos novamente, e eu gostaria que você pensasse no que você tem visto e qual é a sua realidade diante disso. Nós olhamos para o nosso presente, diante de uma notícia que nos surpreende, diante desse tempo que nós estamos vivendo. O nosso presente, irmãos, falando como nação, como planeta, tem sido de mais dor, mais vazio, mais choro, do que momentos que a gente celebra, que a gente se alegra. E de novo, hoje é um dia que a gente pode verificar isso como um grande outdoor na nossa frente. Onde quer que você imagine a situação desse nosso dia, você vai observar isso com facilidade. E a partir daí, então, irmãos, vem a questão do que a gente enxerga para o futuro. Olhando para as manchetes, olhando para as pessoas que a gente conhece, com quem a gente já conversou hoje, com quem a gente ainda vai conversar. O que você vê de perspectiva de futuro? E aí, irmãos, eu posso afirmar aqui diante dos irmãos, nós temos visto um tempo em que as pessoas estão
falando sobre tudo, sobre tantas coisas, mas quando a gente fala o que você crê de fato para o futuro, a gente vai observar, queridos irmãos, uma fuga desses questionamentos. Quando você olha para as manchetes e você vê, por exemplo, as pessoas falando da pessoa famosa que se foi, as pessoas vão se lembrar de tantas coisas legais. As pessoas vão dizer que hoje estão chorando, que estão lamentando, estão tristes, mas as pessoas não sabem trazer uma resposta para o que você aguarda agora para o futuro, a respeito dessa pessoa que se foi e o seu. Aonde que a gente pensa que vai chegar? E há uma evasão de respostas. Ninguém quer falar sobre isso. E por quê, queridos irmãos? Porque a nossa sociedade, ela está marcada pela fuga. Ela está marcada por fugir de qualquer tipo de questionamento. Quando você conversa com alguém sobre qual a expectativa que essa pessoa tem da eternidade, normalmente, na melhor das palavras, você diz, aliás, você ouve alguém dizer assim, olha, não vamos falar sobre isso não, está tão bom agora, vamos viver o agora. Para que pensar nessas coisas? Isso é coisa de gente que é bitolado, isso é coisa de gente que segue aquele livro. Enfim, a gente vai vendo, irmãos, que as pessoas fogem de situações em que elas são confrontadas com a sua realidade de fé, com o seu coração. Na hora que a barca aperta de verdade, que é a hora que a gente pensa em separação, pensa na situação mais lá na frente, de fato o nosso ego grita. E a gente foge disso. A nossa sociedade, queridos irmãos, ela está numa busca desenfreada por ter prazer no aqui e agora, no hoje. E é interessante que um profeta 700 anos de Jesus, ele trouxe exatamente como se ele estivesse vendo o dia de hoje, ele trouxe um moto que tem acompanhado a nossa sociedade, que é comamos, bebamos, e amanhã morreremos. E não importa como morreremos ou o que vai acontecer, o importante é que agora eu preciso fugir de qualquer perspectiva de pensar nisso. E quando nós olhamos para dentro do nosso arraial, irmãos, dentro do cristianismo, a gente vai vendo que o cristianismo, ele fala a respeito de futuro, mas é interessante você observar que já há uma grande parte do meio cristão que também foge dessa questão. Você tem hoje, dentro da nossa comunicação, que tem sido muito mais digital, tem sido muito mais via internet do que física, do que olhando no olho, você tem líderes, você tem pessoas que se tornaram verdadeiros aconselhadores, influenciadores digitais, e eles falam sobre absolutamente tudo, como crentes, como cristãos, eles falam sobre a sua vida com o outro, eles falam sobre como você lidar com essa e com aquela situação, mas é interessante que muitas vezes eles fogem de trazer algo que é mais confrontador, que é também essa questão de como lidar com a morte. E mais ainda, irmãos, quando você vê alguns dos grandes influenciadores cristãos do nosso país, dos nossos dias, eles fogem também de mostrar aquilo que eles creem sobre o futuro. Eles são mestres em polêmicas, em criticar aqueles que eles chamam de fundamentalistas, as pessoas que estão se agarrando na palavra, mas eles mesmos não têm mais uma confissão que você possa dizer para ele o que você crê de fato para a sua vida com relação à eternidade. E diante disso, irmãos, eu gostaria de citar algumas palavras que nós temos visto mais nesses nossos dias e que eu creio que você ouve por aí. Palavras como acolhimento, né? Quantas vezes você não ouve isso durante o dia? Precisamos ser acolhedores, né? Aqueles que afagam um ao outro como sociedade. A gente ouve também a questão de empatia. Se eu estiver falando alguma palavra que você já não tem ouvido hoje, você pode levantar a mão e me dar um toque. Empatia. Temos que olhar para as dores, as tristezas que estão sofrendo e ser empáticos, aqueles que se identificam, aqueles que, olha, eu sinto também essa dor.
Uma expressão, já não é mais só uma palavra, é o respeito à diversidade. Cada um pode pensar o que quer, eu preciso respeitar, eu preciso acolher, eu preciso ser empático, porque afinal de contas, cada indivíduo tem o seu direito. Falamos também de mobilização. Nós precisamos nos mobilizar para mudar essa situação do agora. Mas a pergunta que persiste, irmãos, é: com tanto acolhimento, empatia, com respeito à diversidade, com mobilização, com outras questões que a gente vê assim, o que se oferece de fato de perspectiva de vida, na essência, naquilo que mais mexe com a gente quando nós chegamos num dia como esse e nós observamos um absoluto, não alguma coisa relativa, um absoluto, todos de fato vão passar pela morte. O que nós respondemos diante disso? Ou o que nós podemos oferecer? E aí vem uma constatação, querido irmão, querida irmã, que nenhuma religião oferece uma resposta confortadora para a morte, a não ser a cristandade bíblica. Nenhuma filosofia desse nosso tempo oferece alguma coisa que seja confortante e que seja verificável sob a perspectiva da morte. E você tem então grandes filósofos que falam para o nosso país com tamanha autoridade sobre tantas questões, mas diante da morte o máximo que eles conseguem dizer é: eu não creio como os cristãos creem, eu tenho uma perspectiva de que morreu, acabou, mas isso não sacia aquela dor do nosso coração de pensar: o que vai ser comigo? Mas ao contrário, quando nós olhamos e caminhamos para a palavra do Senhor, para as palavras de Jesus, para a pessoa de Jesus, essa pergunta é respondida, e não apenas respondida de um ponto de vista filosófico, de uma conversa, mas ela pode ser vivenciada de fato. Alguém que tem experiência com o Senhor Jesus, que tem de fato a sua vida entregue a Ele, pode ter a convicção de que se fechar os olhos agora, estará com o Senhor para a eternidade. E essas são palavras de Jesus, não são palavras de um pregador, não são palavras de uma filosofia, não são palavras de uma religião, mas são palavras do próprio Senhor Jesus. Eu me lembro de um pastor, que foi pastor da nossa igreja, o reverendo Milton, e isso quando eu era um aluno da classe de catecúmenos, já me preparando para a profissão de fé. E ele falava muito essa questão de que muitas vezes nós podemos pensar: e se eu viver toda essa vida crendo no Senhor, e quando eu morrer e descobrir que não era verdade aquilo que ele disse? E ele respondia: olha, Deus terá mentido. Será que Deus pode mentir? Mas ainda que houvesse essa possibilidade, eu não teria me arrependido em nada de ter vivido uma vida aos pés daquele que me ensina tanto sobre o amor verdadeiro, sobre a empatia verdadeira. Naquela época não era essa expressão, mas eu terei vivido uma vida que me trouxe alegria de cantar e de servir aos meus irmãos, e ainda assim não teria motivo para me arrepender daquilo que eu vivi. Mas e os outros? Queria que você olhasse para a sua Bíblia, querido irmão, e vamos pensar o que ela nos traz sob uma perspectiva que nós víamos nos dias de Jesus, mas que atravessa todas as épocas, mostrando que a Bíblia é palavra para ontem, para hoje e será para sempre. O texto que nós lemos está numa situação bastante próxima de muita coisa que nós vivemos. Jesus havia passado por um momento em que ele foi procurado por um líder religioso dos seus dias, Nicodemos. Esse homem procura Jesus de noite porque Jesus já havia feito um verdadeiro escarcéu no templo, expulsando vendedores antes. E Nicodemos vai até Jesus querendo saber coisas sobre a vida e sobre a morte. E Jesus o confronta dizendo: você é mestre em tantas coisas, conhece tanto da vida e não sabe sobre o que a palavra tem dito ao longo dos séculos? E Jesus então lhe expõe o evangelho, e você vê isso dos versículos 1 até o versículo 21 desse texto que nós estamos analisando.
E o versículo 22 diz que depois dessas coisas, Jesus foi estar com os seus discípulos na terra da Judéia, e ali ele permaneceu com eles e batizava pessoas, e ensinava sobre eles o evangelho. Ele dá um testemunho então sobre João Batista, e o versículo 30 termina com a vivência de João Batista, que era exatamente de que cada vez mais Jesus fosse apresentado às pessoas, e ele, João Batista, como líder, como pregador, como um influenciador, ele diminuía para que crescesse aquele a quem ele representava. Convém que ele cresça e eu diminua. Observe que nos nossos dias o que nós mais vemos são pessoas querendo crescer, ainda que tenham que diminuir a palavra de Deus nas suas vidas. E aí João, o apóstolo que escreve esse livro, o livro todo João tem a intenção de mostrar que Jesus de fato é o Filho do Deus vivo, o Salvador da humanidade, aquele que pode dar a perspectiva de redenção eterna para todos nós. João então vai tecendo um comentário a respeito daqueles que são do céu e aqueles que são da terra. E ele inicia então o versículo 31 mostrando, irmãos, a autoridade de Cristo e daqueles que estão de fato buscando estar na presença de Jesus Cristo. O versículo 31, irmãos, nos mostra que quem tem autoridade para falar as coisas do alto, as coisas essenciais que de fato permeiam o nosso coração, a nossa mente, são aqueles que estão ligados a Ele, Jesus. Veja que ele diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Jesus não é um igual nosso, Jesus não é aquele que nós podemos nos tornar amiguinhos ou alguém que fala como se conversa com um compadre ou com uma comadre. Jesus vem do alto, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E ele diz, ao contrário disso, no meio do versículo 31, quem vive na terra, quem tem a mente da terra, vai falar das coisas que são propícias à terra. Perceba nos nossos dias, irmãos, como é muito fácil alguém tentar chegar ao teu coração quando ele fala de uma coisa que é empática, de alguma coisa que mexe com os seus sentimentos. Se você está angustiado, olha, eu estou angustiado também. E o que nós podemos para tratar essa angústia? O que nós devemos fazer? E a pessoa te dá um tanto de regras, ou ela te dá um tanto de ações, ou ela te dá algumas perspectivas, mostrando o quanto aquilo ali de repente pode trazer um benefício, mas ele não chega na questão se aquilo é duradouro ou não. Ele fala das coisas da terra. Os nossos dias são dias de coaching, os nossos dias são dias de profetas que se levantam mostrando o quanto eles são poderosos em palavras e o quanto eles são hábeis em convencer muitas pessoas. Os nossos dias, se você parar para pensar, você vai ver pessoas que não têm a mínima vivência de nada, mas que falam para milhões e milhões de pessoas como se eles fossem os maiores conhecedores das coisas. Você tem os youtubers, né? Gente de 4 anos de idade que tem milhões de seguidores e acabam aconselhando pais. Você tem jovens que não passaram pela experiência de criar uma família, mas falando sobre família para outros. Você tem pessoas que lidam com todo tipo de situação e de repente ele abre um canal, mas porque ele tem um sorriso cativante, porque ele tem alguma questão de ser hábil no falar e ele convence pessoas a respeito de tudo. E você tem também pastores ou ex-pastores que não são confrontados mais com o seu pecado, porque como o texto que nós vimos ontem de Judas, eles são pastores da sua própria alma. E não prestam conta para ninguém, eles não admitem ser confrontados, porque quando há um confronto com o pecado, à luz da Bíblia, esses homens dizem, quem é você para falar de mim? E levantam o dedo para todo tipo de acusação e começa aquele tiroteio. Quem fala da terra, fala com propriedade das coisas da terra. Mas observe que João mostra mais uma questão, irmãos, sobre aquele que fala das coisas do alto. O final do versículo 32 diz que ninguém aceita o testemunho daquele que fala as coisas do alto. E João, outras vezes no seu texto, ele mostra que a mensagem de Cristo, ela era não apenas confrontadora, ela era reveladora, ela mostrava o que as pessoas tinham no coração. E muitas vezes Jesus foi abandonado por aquilo que ele pregava.
Talvez o texto mais famoso que eu possa te lembrar agora é aquele momento de João 6, em que Jesus confronta uma gama de religiosos, e aí ele é abandonado, e Jesus se vira para os seus próprios discípulos e diz: e vocês, não vão me abandonar também? Aqui João fala antes: ninguém aceita o seu testemunho. Mas aí ele começa a mostrar, irmãos, uma situação diferente a partir do versículo 33. Quem todavia ele aceita o testemunho, esse aí vai ter a noção e a revelação de que Deus de fato é verdadeiro, ou seja, as coisas que o Senhor tem mostrado, elas são de fato verdade, verdades absolutas, verdades nas quais a gente não pode simplesmente dizer: ah, eu penso que é diferente, ou cremos ou não cremos. E mais ainda, ele começa a mostrar, irmãos, que aqueles que são enviados do Senhor, eles não vão falar palavras suas no sentido de eu acho, eu penso, eu quero, eu gosto, eu não gosto, mas eles vão dizer: é assim que a Bíblia diz. E se você se lembrar, você vai ver que essa foi a palavra que os profetas disseram: assim diz o Senhor e não eu. E nos dias dos apóstolos, irmãos, quando um dos apóstolos colocava a sua fidelidade diante das pessoas, ele diz: vejam o que eu estou dizendo, se eu não estou repetindo, se eu não estou proclamando aquilo que é a palavra do Senhor, se eu não estou aqui sendo alguém que está espelhando Jesus e não a minha própria vontade, a minha palavra. E esse deveria ser o critério, irmãos, para que eu e você lêssemos esse nosso mundo. Enquanto o mundo está nos empurrando para que você abrace esse politicamente correto, essa questão de soar agradável a todas as pessoas, alguém tem que olhar para você e falar que você é uma pessoa simpática, é alguém querido, é alguém amado, você deveria começar a pensar: será que eu estou sendo fiel ao meu Senhor? Ou será que eu estou andando segundo as palavras da terra? Quando João chega nos versículos 35 e 36, ele mostra afirmativamente, de uma forma contundente, algumas questões, irmãos, que vão responder então sobre a nossa visão de futuro. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas ele tem confiado às suas mãos. Quando nós pensamos em autoridade sobre a morte, irmãos, nós devemos trazer ao nosso coração de que só há um nome que tem essa autoridade. O apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser vencido era ela, a morte. E ele fala em 1 Coríntios capítulo 15, quem venceu a morte? Jesus. Mais ainda, irmãos, o apóstolo agora, João, vai trazer que por conta disso, ou seja, porque todas as coisas de fato têm debaixo de si, ou debaixo da autoridade do Filho, todas as coisas estão postadas assim, por isso, versículo 36, quem crê em Jesus, quem crê no Filho, quem crê na sua pessoa, quem crê na sua encarnação, quem crê na sua mensagem, quem crê na sua morte, que foi um ato, não foi uma palavra, mas foi um ato genuíno, aconteceu. Quem crê na sua ressurreição, quem crê nele, tem a vida eterna. E nos nossos dias, irmãos, a gente tem sido tão bombardeado com tanta palavra daqui para lá e de lá para cá, que muitas vezes nós perdemos a essência da resposta. Quem nós cremos? Quem é que a Bíblia diz que é o Salvador? Eu não sou salvo porque eu sou empático. Eu não sou salvo porque eu sou alguém que respeita a diversidade. Eu não tenho resposta para a minha eternidade porque eu faço mobilização. Eu não sou salvo por aquilo que eu penso, por aquilo que eu tenho como bandeira, mas eu sou salvo, como diz a palavra do Senhor, pela graça. Eu sou salvo por Cristo Jesus. E aqui, João falando, ele diz: quem crê tem a vida eterna. Quem crê tem a vida eterna, não vai ter, não é alguma questão lá para frente, mas é agora poder ter no coração a revelação concreta de Jesus se manifestando. Nos nossos dias, irmãos, e hoje, num dia em que tantas pessoas, e eu não quero aqui de forma nenhuma
tirar do seu coração talvez a saudade de um ente querido, talvez as emoções das lembranças boas, e eu as tenho também, muitas. Mas isso são lembranças, isso são emoções, elas estão nessa categoria. Mas quando eu penso lá na frente, quando eu passar por esse momento, e esse lá na frente pode ser daqui a algum tempo ou daqui a muito tempo, porque a gente não sabe qual é o nosso número, qual é a nossa senha na fila, né? Mas uma coisa que, irmãos, ninguém pode me roubar é a convicção de que o meu nome está escrito no livro da vida. E isso traz paz, isso traz a serenidade de às vezes ser confrontado com as nossas emoções, com as nossas necessidades, com as nossas limitações, mas traz a paz de saber que nada pode nos separar do amor do Senhor. Nessa tarde, eu gostaria que você pensasse no seu coração se as suas convicções são colocadas em Jesus. Esse é o sentido dessa palavra toda. Se você tem colocado a sua vida em fé, em confiança, na pessoa de Cristo. Jesus é uma pessoa, Ele não é uma história, Ele não é, irmãos, uma filosofia. Jesus é alguém que está presente nesse lugar e ouve nosso coração. João diz: quem crê no Filho pode de fato se apoderar da convicção de que tem vida eterna. Mas ele diz também, querido irmão, quem está contra o Filho, quem não crê, quem não confessa, ele diz: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. E não vendo a vida, ele vai se manifestar como nós vemos nesses nossos dias. Pessoas que são iradas contra o evangelho genuíno. Pessoas que carregam ódio contra o evangelho. E de novo, olhe para as notícias, veja alguns países onde igrejas têm sido atacadas, aonde a fé tem sido realmente cada vez mais combatida no sentido de ataque, não mais da rejeição apenas. E isso tem se intensificado, querido irmão, pelo propósito do Senhor em mostrar para nós que nós não podemos mais ficar inertes ao que tem acontecido. Ou nós professamos, ou nós entramos de fato na caminhada com o Senhor. E quando eu falo isso, o que é entrar de fato? É você viver uma vida de consagração, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, porque é isso que o Senhor requer de nós. Se tem algo que o Senhor chama para que nós vivamos, irmãos, é leitura bíblica diária, o alimento nele, é a oração diária e contínua para que nós tenhamos comunhão com Ele. E diante das palavras contrárias à palavra do Senhor, que nós saibamos orar, mas saibamos confessar: eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com o meu Jesus. Eu fico com aquele que eu creio que de fato trouxe para mim vida abundante e vida eterna. A expressão a ira de Deus, irmãos, no final do versículo 36, não é uma questão de que Deus está furioso, pronto para fuzilar alguém lá dos céus. Mas essa expressão significa que a pessoa está separada de Deus e não consegue obter o seu favor. Está distante do Senhor, e por estar distante, cada vez mais ela se embriaga com suas próprias cobiças, com as suas próprias vontades, com seus próprios pensamentos. Ela vai se envolvendo cada vez mais consigo mesma, ela se torna o seu Deus. E ela adora aquilo que lhe dá prazer, ela vive em função disso e ela passa a brigar por conta disso. E esse é o motivo porque às vezes você vai falar do evangelho com alguém e a pessoa já é até mesmo abrupta. Olha, vamos falar de qualquer coisa, mas esse negócio de Bíblia, esse negócio de fé, esse negócio de Jesus não é para mim. Quero
caminhar para o final dessa palavra, trazendo para o nosso coração se nós temos vivido nessa convicção. Essa é uma tarde em que você vai poder terminar observando. Agora você ouviu essa palavra, talvez você possa se lembrar de algumas coisas que você já viu hoje na TV, na internet, leu nas notícias, já conversou com familiares. Faça um contraponto. Como tem sido a sua vida diante dessas questões? Com certeza, até o fim do dia, você vai parar em algum momento, vai assistir um jornal. Faça esse contraponto. Coloque a sua vida diante do Senhor. Se pergunte aonde estão ancoradas as suas convicções. E o convite que a palavra do Senhor nos faz, queridos irmãos, é da gente poder se voltar para Jesus e colocar a nossa confiança nele. E que lindo é isso, porque você não precisa de um pastor Jefferson para te salvar. Você não precisa da placa Igreja Presbiteriana para ser salvo. Mas se tem algo que você não pode abrir mão, é de falar com Jesus seriamente sobre a sua condição. O mais lindo disso tudo, irmãos, é que quando a gente é pesado diante da Bíblia, a gente sempre está em falta. O mais lindo é que quando a gente é confrontado com a palavra de Deus, a gente sempre se vê na pior. Mas o maravilhoso é que Jesus, ele sempre está com as mãos estendidas e mostrando assim: você entendeu a sua condição? Então venha. Você está se vendo alguém carente de vida, de fé? Então venha. E nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 6, o Senhor Jesus diz assim: aquele que vem até mim, de modo algum o lançarei fora. Ou seja, se você entende que precisa de conserto, se você entende que precisa de convicção, se você entende que precisa da chancela no seu coração, peça ao Senhor Jesus, porque Ele é poderoso para te dar. E diante do Senhor Jesus, irmãos, nada nem ninguém pode te usurpar essa convicção. Louvado seja Deus por isso. Gostaria que você baixasse um pouco a sua fronte e estivesse então orando ao Senhor por isso. Todas as vezes que eu estou aqui na reunião de oração, a gente ora por tantas coisas, mas eu estou sempre lembrando a você que você tem orado por você mesmo. E esse é o momento de fazer isso. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo de Deus que realmente sonde o teu coração nessa hora. Sua convicção de fé. Tantas vezes nós somos cobrados para responder esse mundo. Não é essa a questão agora. A questão é que diante de Jesus, o que você confessa? Pai Celestial, louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor pela tua palavra nessa tarde. Obrigado, Senhor, porque é palavra tua, não é palavra nossa. Não venha, Deus, dos nossos sentimentos, do nosso gostar ou não, mas venha, Deus, de entender um pouco aquilo que o Senhor nos traz e colocar a nossa vida dentro da tua palavra. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida dos teus servos, das tuas servas, ó Deus, que nos ouvem nessa hora. Que o Senhor abençoe cada um de nós aqui, ó Deus, revelando ao nosso coração que nós podemos ter a segurança maior diante de todas as questões, ó Deus, que nos rodeiam. Nós podemos ter a convicção de que a nossa vida está ancorada no Senhor, de que os medos desse nosso mundo, ó Deus, eles são vencidos pelo nome de Jesus, de que as nossas dores, as nossas mazelas, tudo isso é vencido pelo Senhor e pelo teu poder, Pai. E obrigado, Jesus, porque confessando o teu nome, um ato tão simples, ó Pai, confiando no Senhor, um ato tão simples, mas que é tão difícil muitas vezes, nós podemos ter a convicção de que o nosso nome está escrito no livro da vida.
Agora, Senhor, o irmão, a irmã, o amigo que nessa hora ouviu essa palavra, que está diante de Ti, te rogando misericórdia, te rogando, a Deus, convicção, confiança, certeza, que o Senhor abençoe, que o Senhor se revele, que o Senhor, ó Deus, complete aquilo que é a Tua vontade nas nossas vidas nessa hora. Para a glória do Teu nome é que eu oro e te agradeço. Em nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Quero te convidar a abrir sua Bíblia, querido irmão e irmã. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Texto que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor, falando sobre a ceia, as instruções que ele passa àquela igreja, e que novamente, como a palavra do Senhor é para ontem, para hoje e assim será eternamente, são as instruções que nós temos da parte de Deus para celebrarmos esse momento também. 1 aos Coríntios 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Queridos irmãos, esse é o momento de nós proclamarmos através desse sacramento o sacrifício de Cristo e a sua vitória sobre a morte. Quero convidar você a pegar esse cálice que está aí à sua frente, nesse banco. Você pode abri-lo. Tome o pão nas suas mãos, o cálice também. Quando Jesus, na noite que ele foi traído, tomou o pão, eles estavam numa refeição, um momento de alegria. Jesus sabia o que viria logo a seguir, mas aquela hora, naquele momento em que ele estava com seus discípulos, em que ali eles tinham aquele congraçamento, Jesus mostrou para eles o sentido do que é comunhão, do que é um olhar para o outro e falar o quanto a pessoa é querida, é importante. E eu queria que você pensasse que quando o Senhor fez aquilo com aqueles discípulos, Ele estabeleceu um princípio para que, mostrando para eles a importância deles, Ele estava demonstrando a importância da igreja, da noiva, para Ele, o Senhor. Ou seja, Jesus estava ali mostrando um ato genuíno, a sua morte, mas mostrando que aquela morte tinha sentido para a vida de cada um que pegava naquele pão com Ele. E assim como você, nesse momento, pega esse pão, você está incluído nessa importância, nesse querer, nesse amor, nesse cuidado, nessa comunhão com Deus.
E eu quero então te lembrar, querido irmão, que participa desse momento, que ao comer desse pão você se lembrasse das palavras do Senhor Jesus. Meu corpo está sendo entregue em favor de vocês, discípulos, dos discípulos que vêm ao longo da história e de nós aqui nessa tarde. Então é como se o Senhor Jesus dissesse para você, meu irmão, minha irmã, lembre-se o quanto eu te amo. Lembre-se o quanto você de fato é importante. Porque aquela cruz tem um sentido judicial quando o Senhor paga a nossa pena. Ela tem um sentido que vai além do nosso entendimento em muitas questões, quando mostra a vitória do Senhor sobre o pecado, sobre a queda, sobre Satanás. Mas ela também tem um sentido de amor, quando o Senhor diz que vem por amor a nós também. Louvado seja o teu nome. Então, coma do pão nessa hora, irmão e irmã, se lembrando do quanto Jesus te ama. Esquece um pouco quem está aí do teu lado e lembre-se do amor de Jesus naquela cruz por você. Vamos comer em gratidão, em louvor, em honra ao nome do Senhor.